Paz de Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo para você que o sangue do Cordeiro possa passar, nos limpar, nos purificar de todos os nossos pecados, da nossa história. Que Deus venha nos guiar para uma nova história. Aleluia. Eu quero que você esteja se preparando. Nós já estamos nesse momento tão precioso de adoração. Eu quero cumprimentar vocês, a todos que estão na igreja, que vieram para buscar a presença de Deus, em nome de Jesus. E eu quero cumprimentar também todos aqueles que estão conosco pela internet, que também sejam muito abençoados nesta noite. Que você, mesmo que você não conseguiu vir, mas que você agora possa estar na presença de Deus e possa receber a palavra viva, que vai ajudar a romper com todas as amarras, com as cadeias que ainda impedem que você viva uma vida em abundância. Oh, xarabarabás, aleluia. Louvamos o nome do Senhor. Eu quero adorar o nome de Jesus. Eu quero que você adore o nome de Jesus. É muito importante que você rasgue o seu coração diante de Deus. Nós precisamos de chegar diante de Deus e pedir: Pai, fala comigo. Fala comigo. Eu preciso de ouvir a tua voz. Vocês não vieram para ouvir a apóstola Geisa. Vocês não vieram para ouvir o louvor bonito que nós temos. Vocês vieram para ouvir a voz do Senhor dentro do seu coração. É isso que nós precisamos. Porque se nós tivermos essa unção, essa palavra viva, tudo vai multiplicar. O Senhor vai fazer grandes coisas na nossa vida. Eu quero que o meu coração esteja diante de Deus. Para isso, enquanto nós estamos nesse momento agora, eu quero que você fale com Deus como está a sua vida, como estão as tuas emoções. A nossa alma precisa de estar diante do Pai e da presença de Deus. A nossa alma significa que o Senhor se preocupa com as nossas emoções e com a nossa vida. Mas à medida que nós nos entregamos e que nós vivemos diante de Deus, nós entendemos que muitas vezes nós precisamos matar aquilo que está em nós, que não pertence a Deus. E nós clamamos: por favor, meu Pai, fala comigo. Vem, enche
Vem, Espírito, toma o teu lugar. Vem agora em mim. Preparado está meu coração, ó Deus. Ureba rala barabás, louva o Senhor. Rasga o teu coração. Você precisa de entrar no Santo dos Santos, na presença do Deus vivo agora. Oh, vem agora. Vem agora, Espírito. Vem preparado está meu coração, ó Deus, ó Deus. Cantarei, salmodiarei de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sela, Senhor, este lugar, queima essas paredes, o piso, e que suba a unção, ó Deus, por cada cadeira, por cada pessoa, em nome de Jesus, que haja um renovo interior. Entra no Santo dos Santos. Rola barabaias. Uairambaia. Porque o teu amor se eleva. Senhor,
Pai, no nome de Jesus, agora, Pai, venha quebrar todas as fortalezas da minha alma. Eu quero, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade. Se você por acaso tem algo que está acontecendo agora na sua vida, uma luta, uma dúvida, uma batalha, algo que está atrapalhando na sua vida, agora na autoridade do nome de Jesus, vem, Espírito de Deus, vem aqui em mim. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, você que está aqui, ou você que está conosco, que você agora possa fazer uma aliança, que agora você possa colocar a sua vida diante de Deus, e possa dizer: Senhor, quebra as barreiras da minha alma, e os impedimentos, em nome de Jesus, que eu possa ouvir a Tua voz. É muito importante a tua comunhão. O culto é todos diante da presença de Deus, é cada pessoa individual diante de Deus em unidade no corpo. Glorifica, abre a boca, fala, começa a falar, deixa o Espírito fluir. Deixa, se você fala em línguas, começa a adorar, 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 adorar. Deixa Ele te encher, tem que transbordar a tua vida agora. Transbordar, transbordar, paz, paz, paz. Preparado está o meu coração a Deus. Cantarei e salmodiarei de toda a minha alma. Despertai, saltere a harpa, eu despertarei a aurora. Louvar-te-ei entre os povos, ó Senhor, de ti cantarei entre as nações, porque o teu amor se eleva acima dos céus, e a tua fidelidade ultrapassa as mais altas nuvens. Exaltar-te sobre os céus, ó Deus, a tua glória sobre toda a terra. Salva-nos com a tua destra, ajuda-nos para que sejam livres os teus amados, em nome de Jesus. Eu quero que você repita comigo e nós vamos orar. Primeiro eu vou te perguntar: quais são as pessoas que você deseja que sejam livres, libertas, que você conhece, que você ama, em nome de Jesus, que você ama. Vamos colocar diante de Deus. Vamos juntos. Eu vou falar e você vai orar comigo, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante de ti a vida de cada pessoa. Eu peço que você possa repetir comigo agora esta oração, em nome de Jesus. Fala assim: meu Deus, eu te agradeço, porque o Senhor me amou
primeiro, e o Senhor derramou o seu sangue para purificar de todos os meus pecados, das minhas decisões erradas, Pai, para cancelar a herança dos meus antepassados e os seus pecados, tudo que foi lançado sobre as minhas costas, o Senhor levou na cruz do Calvário. E agora eu entrego a minha vida e eu te peço, revela-me tudo aquilo que ainda falta para que seja rompido as cadeias malignas que vêm me atormentando. Eu quero ser livre para te adorar. E agora, meu Pai, diante de ti eu faço intercessão por todos aqueles que eu amo, que ainda estão aprisionados. Eu quero que o Senhor os traga para a igreja, em nome de Jesus. Eu quero que o Senhor possa ir de encontro a cada vida, tudo que está atrapalhando, impedindo que esta pessoa se proste diante de ti, que se entregue a ti, que esta pessoa seja livre. Agora eu a coloco diante do teu altar, em unidade com toda a igreja do Senhor. Neste lugar eu profetizo a vitória sobre esta vida, em nome de Jesus. Você vai falar o nome da pessoa ou das pessoas que você colocou diante do altar. O Senhor sabe. Coloca a sua vida diante de Deus e diz: qual é o nome? Eu vou te dar um minutinho para você colocar o nome dessas pessoas diante de Deus agora. E você vem aclamar ao Senhor, porque o Senhor, em unidade, todo o poder das trevas é cancelado na nossa vida. Quando nós colocamos Ele na frente, o Senhor se preocupa com a nossa vida, o Senhor se preocupa com a nossa família, o Senhor se preocupa com os nossos problemas. Ele quer mudar a história da nossa casa. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor, que Ele satisfará os desejos do nosso coração. Todos nós amamos, e amamos pessoas importantes para nós. E nós pedimos agora, Pai, que o Senhor vá de encontro a cada uma das pessoas que nós estamos mencionando, pessoas que se tornaram importantes para nós. Pai, aquele que não nascer de novo, aquele que não se converter, aquele que não tiver um novo nascimento, um gerar no seu interior, não verá o reino dos céus e ficará aprisionado nas trevas. Pai, em nome de Jesus, começa um novo tempo na vida de cada uma destas pessoas. Nós queremos ver aqueles que estão presos, que estão amarrados, que estão aprisionados, que estão lutando até anos por uma mudança de vida. Hoje, Pai, em nome de Jesus, vá de encontro. Começa a arrebentar e romper as cadeias. Pai, usa-nos. Usa, Pai, todos aqueles que estão neste lugar para ir atrás, para lutar por alguns, até que essa pessoa esteja firme e consolidada na presença do Senhor. Usa-nos, Pai. Amém.
Alabarabás, tira barabás. Vem, Senhor, agora. Alabarabaias, alabarabás. Em nome de Jesus, abra o seu coração. Agora, Pai, em unidade com a tua igreja, eu declaro que os anjos do Senhor possam começar a trabalhar em favor destas pessoas que nós estamos colocando no altar, para que elas realmente sejam livres e consigam, Pai, vir para receber a palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou dar oportunidade, igreja, para nós colocarmos a nossa vida diante do altar. E que nós possamos agora estar mostrando que nós o amamos, mostrando que nós temos fidelidade para com Ele, e que nós temos um compromisso com o Pai. E eu te digo, você, em nome de Jesus, vai trazer agora, diante do altar, o seu dízimo, a sua oferta, conforme ensinamento do Senhor Jesus. É um ensinamento, é um princípio. Foi o Senhor que estabeleceu logo antes da lei. Porque quando nós estamos doando, nós estamos declarando que o nosso dinheiro pertence a Ele. Ele é o dono de todas as coisas. E nós damos para Ele. Aleluia. Receba, Senhor, no altar todos aqueles que têm sido fiéis, em nome de Jesus. Receba como sacrifício vivo, como fidelidade. E nós fazemos prova de Ti, Senhor, como diz na Sua palavra. Em nome de Jesus, que as janelas do céu sejam abertas e que as bênçãos sem medida sejam enviadas para nós, em nome de Jesus. Santificado seja o Teu nome. Santifica a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santifica esse altar e santifica a vida de cada pessoa neste lugar. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu convido você, igreja, para se assentar. Continuemos na presença do Deus vivo. E vamos agora começar um tema extremamente importante. Nem sempre, nem nós temos esse entendimento.
Mas eu gostaria que cada um de nós pudesse ter dentro do seu interior um entendimento dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Um princípio que é importante é que a lei, ela não vai mudar. Eu não posso criar a minha própria forma de pensar ou a minha própria forma de agir no sentido de em relação aos princípios da minha vida. Porque já existe uma lei estabelecida por Deus. E essa lei que foi estabelecida por Deus, essa lei é imutável. Nós temos sim que nos submeter à lei estabelecida pelo Senhor. E para que nós possamos nos submeter à lei, nós temos que conhecer a lei. E conhecer os princípios. E eu queria falar, em nome de Jesus, o significado, o que seria a legalidade. Legalidade espiritual. A legalidade, é importante eu saber que existe uma lei. Eu vou obedecer esta lei. Quando eu não obedeço esta lei, eu, como consequência, vai acontecer coisas na minha própria vida. Na verdade, a legalidade está relacionado com aquilo que faz parte ou que está atrelado à lei. Quer dizer, aquele que possui a legalidade. Toda a ação realizada, tendo como regra a lei, a ação que eu vou fazer, tendo como regra a lei, terá uma ação legal. Possui legalidade. Caso contrário, isto é, eu estaria infringindo a lei, sendo ilegal, fazendo parte do âmbito da ilegalidade. Existe a lei natural do homem, certo? Nós sabemos que aqui na terra nós temos algumas leis, que existe uma lei determinada que eu não posso roubar, eu não posso matar, eu não posso pegar algo que não é meu, que eu disse, eu falei, eu não vou chegar no lugar e falar, não, eu quero isso aqui para mim, mas eu não posso chegar e dizer, eu estou andando pela rua e eu decidi que eu vou morar nessa casa, mas a casa está ocupada. A lei que está estabelecido são regras estabelecidas dentro da cidade, da terra, da localidade. Então eu preciso de compreender que se eu não obedecer esta lei, eu vou ter consequências. E no mundo físico, se eu matar, eu vou para uma cadeia. E eu posso passar uma vida inteira aprisionado naquela cadeia. É ou não é? Posso ou não posso? Posso. E no mundo espiritual, como que isso funciona? Existe uma diferença, porque são duas realidades. Uma é o reino físico natural que nós vivemos e habitamos, e um outro é o reino espiritual, onde habitam anjos e demônios. E existe uma legalidade do mundo espiritual, da mesma forma que existe uma legalidade do mundo físico. Se eu invadir as leis do mundo espiritual, eu também terei consequências na minha vida aqui na terra. Eu posso entender? Os pecados, eles geram legalidade. Isto significa que quando uma pessoa peca, o que é pecado? Tem pessoas que ainda não entendem o que significa o pecado. O pecado é infração da lei, é quando eu desobedeço a lei. O pecado
ele é, na verdade, uma coisa um pouco mais profundo, é quando eu erro o alvo. Existe um lugar aonde que tem alvos e eu jogo uma flecha, uma seta, e é só no centrinho é que é o alvo, mesmo que possa ser meio perto daquele lugar, mas eu não acertei o alvo. Eu tenho que obedecer exatamente como está escrito nas Escrituras. Tudo. Isso eu preciso de ter como conceito dentro do meu interior. Os pecados geram legalidade. Isto significa que abrem portas para quê? O que faz os pecados? Quando eu vou infringir a lei, abriu uma porta na minha vida. E algo vou ter como consequências. Eu não posso viver sem estar dentro da legalidade. Se eu estiver infringindo a lei através do meu pecado, eu tenho que ter consciência que existem portas abertas na minha vida. E o quê? Vão vir espíritos malignos que vão atuar na minha vida e vão provocar situações na minha vida. É muito importante que da mesma forma que acontece, porque toda lei é paralela, tudo que acontece no físico acontece no mundo espiritual, tudo que acontece no mundo espiritual acontece no mundo físico, e eu preciso de compreender que as leis físicas, se eu adulterar, haverá consequências na minha família, pode haver uma separação, o adultério pode haver, e eu já vi que muitas separações, elas vão produzir uma bagunça familiar, e muitas vezes, ou a maioria das vezes, se perde tudo o que eu consegui conquistar junto com a outra pessoa. É algo terrível. Então, eu quero entender, eu vou ter que começar uma vida nova. Nós temos que entender que há adultério, há consequências. Quando eu roubo, há consequências. E quando eu uso coisas que geram deformidades no meu coração, na minha vida, eu posso ter consequências de outras formas. Por exemplo, o meu corpo não foi gerado para vícios. Eu não fui criado por Deus para vícios. Nós vemos que existem muitos tipos de vícios. Por exemplo, tem o vício do cigarro, bebidas alcoólicas, drogas e sexo. São vícios. Vícios são vícios. O meu corpo não foi usado, não foi criado por Deus para isso. Eu digo, se fosse para uma pessoa fumar, Deus teria construído esse corpo, talvez teria uma chaminé na cabeça, por onde saía a fumaça. Nós não fomos criados para estas coisas. E aquilo que eu ponho no meu corpo, que é fora dos princípios que vão trazer saúde, bem-estar e liberdade, eu estou destruindo o meu corpo físico. Pessoas que bebem muito morrem de cirrose, têm doenças. Nós precisamos de entender que estes vícios, eles destroem e o que? Provocam confusões na minha vida, doenças físicas e problemas de relacionamentos e confusões ao redor. Quando há pecado, abriu uma legalidade. E esta legalidade gera uma porta que se abre. E o que? Espíritos do mal vão entrar na minha vida e agirem e vão gerar consequências. Isso eu preciso de estar guardado aqui dentro. Se eu tiver entendimento da gravidade da legalidade, eu não vou brincar com a minha vida. Eu só tenho uma vida.
Você tem quantas vidas? Tem pessoas que pensam, vamos ter muitas vidas. A Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso verá o inferno. Eu só tenho uma vida, eu preciso de viver da melhor forma possível nessa vida, porque tudo que eu plantar nessa casa, dessa terra, o que vai acontecer? Tudo que eu plantar, eu vou colher. Deus vai olhar para a terra e vai dizer, e vai perguntar para você o que você fez da sua vida. O que você fez durante o tempo que você vivia. Pessoas às vezes passam 5 anos, 10 anos aprisionado numa coisa que é fora dos princípios, sofrem as consequências, mas quando acordam, quando voltam para a vida normal, coisas graves começam a acontecer na sua história, na sua vida. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Não brinca com fogo. Se tu brincar com a quebra da lei, depois não fica chorando, porque você vai sofrer as consequências das suas atitudes erradas. Bem, a dimensão natural. A legalidade está de acordo com o direito, com certeza em conformidade com a lei que existe. Essa lei veio por Moisés. Deus disse, Moisés, sobe no monte e eu te darei a lei. E Deus deu os 10 mandamentos escritas com o dedo de Deus. E ele passou para o povo de Israel as leis. E esta lei, ela traz o quê? Proteção. Se você andar dentro da lei e fizer tudo conforme os princípios de Deus, você será abençoado. É ou não é? Se você infringir a lei, você terá consequências. Amém? Na dimensão espiritual, a legalidade está de acordo com a lei, que está ligada à palavra de Deus, à Bíblia. Na sociedade atual, muitos grupos criaram leis diferentes. Muitos grupos e muitos países e localidades criaram leis próprias. Mas a lei imutável é a palavra de Deus. Se nós começarmos a olhar para a terra e para as nações que existem na terra, as nações que têm como embasamento a Bíblia são nações abençoadas. As nações da terra que têm leis contrárias à palavra de Deus terão sobre aquela nação consequências. Eu posso estabelecer uma lei e o Brasil pode ter uma lei que é contrária à Bíblia. E eu posso dizer, mas isso não está, a lei do país está dizendo que não tem problema. A palavra de Deus diz que é contra até o divórcio. A palavra de Deus diz que eu devo casar e viver com essa pessoa para o resto da minha vida. É o princípio de Deus. Agora, a lei humana diz que eu posso casar, separar. Eu posso fazer quantas vezes eu quiser. Na lei dos homens, como que Deus vai julgar? Se no juízo de Deus é de uma certa forma. Nós temos que entender que eu posso criar uma lei e eu posso estar embasado numa lei humana. Tá? Claro, só para esclarecer, cada caso é um caso. Existem situações antes de Cristo. Existem situações depois de Cristo. Então, nós temos que estabelecer para cada pessoa, mas em princípio, aquilo que a palavra de Deus diz, está dito. E nós precisamos de seguir a lei, segundo os princípios de Deus. Desejar, eu sou do Senhor, eu quero seguir a lei. O plano de Deus é que eu siga o princípio. Aquilo que está ligado ao mundo espiritual, está ligado às leis da palavra de Deus. O diabo não obedece às leis de Deus, porque vive debaixo de rebelião.
E como ele vive debaixo dele rebelião, ele produz rebelião e produz o quê? Pecado. Eu posso estar com um princípio estabelecido aqui na terra, que é contrário aos princípios de Deus. Eu tenho que saber, terei consequências na minha vida. Eu terei consequências. O diabo, depois do pecado do homem, passou a agir livremente no mundo. Ele passou a ter autoridade de andar na terra. Ele passou a ter direito legal na terra através do pecado que o homem cometeu. Na verdade, o diabo tentou Jesus Cristo porque passou a ser o príncipe deste mundo. Na verdade, quem é Satanás? Ele é o posseiro do mundo. Na verdade, é o verme. É como o nosso corpo, quando nós estamos com um problema, pode ter um verme no meu organismo. E este verme suga o que? A saúde, a minha energia e assim por diante, e provoca consequências, enjoos, mal-estar, doenças e várias outras coisas. Isso é quando eu tenho um verme no mundo físico. E no mundo espiritual existe um verme. O verme é o quê? O príncipe desse mundo, é o posseiro da terra. Ele está aqui para sugar a vida do homem. Ele está aqui para arrancar a saúde das pessoas, para dividir, para corromper, para levar vícios, para levar pecados, para levar muitas aberrações. Eu tenho que entender que nessa terra existe alguém que é uma fera violenta. Ele só pode atuar na vida de alguém só se houver direito legal. Se não houver direito legal, você será protegido por Deus. Então, como que eu preciso de entender? A Bíblia fala em Lucas, no capítulo 4, Lucas 4, no versículo 5, diz, Lucas 4, 5 e 6, diz: o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Por que o diabo levou Jesus no alto do monte e mostrou todos os reinos da terra? Com que autoridade? Se Deus é dono do mundo, se Jesus é o Filho de Deus, como que ele teve a autoridade de mostrar para o próprio Jesus e disse: oh, aqui está todos os reinos da terra? Poderia perguntar, mas por quê? Não é Deus que é o dono da terra? Por que o diabo fez isso? E diz no versículo próximo, disse o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, pois a mim me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Uau! Eu estou trazendo um fundamento bíblico de que a partir do pecado, Satanás passou a ter direito legal de liderar e de comandar o planeta Terra. Você está entendendo? Por que ele falou com o próprio Cristo, que é o Filho de Deus? Por quê? Porque quem passou a autoridade e o direito legal para que Satanás pudesse comandar o planeta Terra foi o homem. Porque Deus em Gênesis, logo no início da palavra de Deus, Deus disse para o homem,
Ele disse, Gênesis 1, ele disse assim, versículo 27, ele disse, assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Fato da expressão de Deus é a perfeição que Deus criou o homem. Homem e mulher. Deus abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse Deus ainda, tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto e que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Aqui nós vemos o que Deus está trazendo para o homem. Ele disse, eu te criei, te formei e te dei autoridade para dominar a terra, os animais, os peixes, as aves, tudo que se rasteja, tudo. E ainda ele disse algo, e também vos dei todas as plantas e tudo que produz semente na terra para você se alimentar. Eu posso perguntar uma coisa para você? Será que nós hoje podemos comer todas as sementes e todas as plantas que existem na terra? O que aconteceu no início foi que Deus criou o homem e deu para ele autonomia e autoridade para comandar todas as coisas na terra. Mas acontece que o homem pecou e perdeu o direito de liderança e de comando do planeta Terra. E quando o homem pecou, ele passou a autoridade do planeta Terra para Satanás. Quem que lidera a Terra hoje? É o homem? Quem que lidera o planeta hoje? É o homem? Não. Quem lidera o planeta Terra hoje é Satanás e todos os seus demônios. Você precisa de entender, tem muita gente que fica confusa em relação a isso, diz, mas como Deus permite tanta guerra, tanta briga, tanto problema? Como Deus permite tantas intempéries, tufões, né? Mortes, terremotos? Como que Deus permite tudo isso no planeta Terra? Se você pensar dessa forma, é porque você não está entendendo o que aconteceu na nossa planeta e na nossa Terra. Tudo seria perfeito e maravilhoso, tudo. Mas quando o homem pecou, ele pegou a sua autoridade, a sua liderança, a sua autonomia e controle e disse, toma, diabo, faça o que tu quiser. Agora eu te dou o meu direito legal de dominar a terra. E agora ele veio e amarrou uma corda no pescoço e ele disse, eu estou agora como dono e controle, eu estou controlando o planeta Terra. E a partir de agora, como estou controlando, eu vou transformar você no meu escravo. E o homem passou a ser escravo do diabo.
Vocês estão entendendo? Você não tem que ficar chocado com o que está acontecendo no mundo. Você tem que, quando você vê uma desgraça, quando você vê uma pessoa doente, uma catástrofe, mortes, quando você vê fome, pobreza, todas essas coisas, você não tem que pensar, por que Deus permitiu isso? Muitas pessoas pensam assim. Você tem que pensar, eu odeio Satanás, porque foi ele que fez isso. É ele que está gerando essa confusão no planeta inteiro. Amém? Você está entendendo? Nós precisamos de entender o que aconteceu na terra. Foi entregue todo o controle e o domínio da terra para o inimigo de Deus. O culpado é quem? Deus é culpado por tudo? O culpado foi o homem. O homem é o único culpado de tudo isso. Foi o homem que cedeu. Foi o homem que pecou. Foi o homem que desobedeceu. Foi o homem que fez o que era errado. Foi o homem. Foi eu e você. Ah, mas isso foi uma coisa que Adão e Eva fez. Eu não tenho culpa nenhuma. Eu já ouvi conversas como essa. Como não? Se você estivesse no lugar de Adão e Eva, será que você faria diferente? Eu sei de uma história simples. Eu vi uma história de um casal. Esse casal disse: não, se eu fosse nós dois, eu e minha esposa, fôssemos Adão e Eva, nós não teríamos desobedecido a Deus. Não teríamos desobedecido a Deus. Aí uma pessoa estava no restaurante e ouviu aquela conversa que estava muito intensa, e os dois conversavam e tinha outras pessoas juntas e disseram: você está dizendo que se fosse você, Adão e Eva, vocês nunca teriam pecado? E a pessoa que estava na mesa do lado era muito rico, e ele resolveu fazer um teste com aquele casal. E ele disse: vem cá, tudo bom? Ai, como que é o seu nome e tal? Eu gostaria de oferecer para vocês uma casa. Uma casa, e vocês vão passar uma semana de férias. Vocês aceitam passar uma semana de férias? E aí, esse casal aceitou. E foi passar uma semana de férias numa casa linda na beira da praia. Lá nessa casa eles tinham tudo o que eles queriam. Eles podiam ir para a praia, deixaram pessoas para fazer a comida, para arrumar. E o cara era muito rico, era um lugar, um ambiente maravilhoso e tudo. E ele só disse: olha, só tem uma coisa que eu quero que você faça, que vocês dois façam. Em cima da mesa de jantar tem uma caixinha. E nessa caixinha ninguém pode tocar. Ela tem dentro da caixinha um segredo. E eu não vou mostrar para vocês o que tem dentro desse segredo. Que segredo que tem na caixinha. E eles foram, era uma semana, eles passaram o primeiro dia, de repente os dois se olharam e tudo, e disseram: que estranho nessa caixa, o que será que tem nessa caixa? E eles foram dormir, e quando eles foram dormir, começou a vir uns pensamentos na cabeça deles. O que tem naquela caixinha? O que será que tem naquela caixinha? E acordaram no dia seguinte, tomaram café e viram que aquela caixinha, uma caixinha vermelha, bonitinha, toda arrumadinha. E eles: o que tem nessa caixinha? E eles foram para a praia, e quando eles estavam na praia, eles pensavam assim: uau, quando eu quero pegar essa caixinha. Ai, eu gostaria de ver o que tem nessa caixinha.
E eles vieram e fizeram o almoço. E na hora que estava no meio do almoço, eles se entreolhavam e pensavam: ai, a comida está muito gostosa, mas o que será que é isso que está dentro da caixinha? Passou o segundo dia, passou o terceiro dia, e eles já não conseguiam mais ficarem tranquilos, eles não estavam mais em paz, eles já estavam ansiosos e nervosos, e quando estava no quinto dia, eles estavam ali, e eles disseram: não aguento mais. Você não sabe o que está acontecendo. Eu passo de noite, eu passo de dia, na hora que eu estou na praia, em todo lugar, eu só lembro da caixinha. O que será que tem dentro dessa caixinha? E quando eu estava no sexto dia, os dois se entreolharam. Eles não suportaram. E eles pegaram aquela caixa. E os dois abriram a caixa. A curiosidade fez com que eles abrissem aquela caixa. Se eles não tivessem abrido a caixa, eles iam ganhar aquela casa. Mas quando eles abriram a caixa, estava escrito uma carta dentro da caixa, que se a caixa fosse tocada, eles perderiam o presente que eles iriam ganhar. Eu quero dizer, todos nós, se estivéssemos no lugar de Adão e Eva, nós pecaríamos também. Todos nós pecaríamos. Não existe nenhum ser humano que suportaria esse nível de tentação. O próprio Satanás tentou Jesus porque passou a ser o príncipe desse mundo. Ele veio porque ele tinha direito legal sobre a terra. Agora, Jesus e Deus é o gentleman, ou ele vive debaixo de ilegalidade? Se Deus passou a autoridade e o direito de domínio da terra para o homem, e o homem escolheu, por ele próprio, ele escolheu passar o direito legal que estava nas suas mãos, o homem que escolheu, foi o homem que passou o direito legal para Satanás. Quando Jesus ouviu, Jesus sabia: eu não vou infringir aquilo que eu passei. Foi Deus que passou a autoridade. Para quem? Para o homem. E Deus não ia tirar das mãos do homem, porque foi o homem que segurou, que decidiu passar autoridade para Satanás. Porque ele é um gentleman. Ele passou a autoridade e ele nunca voltaria a sua palavra atrás. Porque Satanás teve o direito legal de chegar diante de Jesus Cristo e dizer: oh, veja todos os reinos deste mundo, e eu os darei se você prostrado me adorares. Por quê? Por quê? Porque o homem entregou nas mãos do diabo. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, não deis legalidade aos demônios. Não respeitou Jesus Cristo, e ele foi diante de Jesus Cristo e o tentou. Ele não vai respeitar nem você, nem eu, nem ninguém, porque ele é ousado, porque ele sabe a autoridade que ele tem sobre a terra. Ele vai chegar na tua vida devagar. Ele é uma cobra. Ele vem devagar para seduzir, e ele vai olhar para a tua história, e ele vai descobrir quais são as tuas brechas,
Quais são as fragilidades que você tem? E como um gatinho, ele chega de manso. E ele vem tentar te seduzir. E ele vai te dar um presente. Olha, você acha que o diabo é burro? Você acha que ele é burro? Ele é esperto, ele é astuto. Ele vai te dar o que você sonha. Dentro do quê? Da lei. Ele vai te dar o que você sonha fora da lei. Ele vai te dar o que você sonha para te seduzir, te enganar, para que você caia. Ele vai te aprisionar e vai te transformar num escravo. Ele chega como um gatinho bonitinho e ele vira um leão bravo que vai te aprisionar. Eu quero dizer, não de ocasião nem oportunidade para ele. Não dê ocasião, não dê oportunidade, não dê para ele, porque com uma fera violenta não se brinca. Ele não é um bichinho mansinho como um gatinho. Não, ele é um monstro ruim. Ele não tem pena de ninguém. Eu falo que se ele vier para te aprisionar e ele te pegar e você só tem uma roupa, eu vou falar uma coisa simples. Você só tem uma roupa para vestir. Ele não tem pena. Você só tem uma roupa para vestir. E você está no Polo Norte, no meio do gelo. Ele tira a única roupa que você tem, e te deixa nu, porque ele é mau. Ele não tem pena, ele não tem sentimento, ele não pensa nada em você, ele não quer te abençoar, ele quer te matar, mas ele não vai te matar de uma vez. Ele não vai te matar de uma vez. Ele vai passo a passo, sugando as tuas energias, gerando mais e mais pecado, seduzindo e te enganando, passo a passo, para que você se torne um escravo dele. E quando nós vivemos debaixo do pecado, quando nós vivemos debaixo do vício, nós vamos sendo corrompidos, nós vamos sendo destruídos e morrendo passo a passo. O pecado, depois que foi consumado, você vai pecar, esse pecado vai multiplicar. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No momento que você pecou, você foi tirado da presença de Deus. Você quer Deus, mas você pecou e você desobedeceu. A Bíblia diz que se você manter no pecado, você vai pecar uma vez, você vai pecar outra vez, e você vai pecar e você vai passar o teu pecado de geração em geração, família após família, de geração em geração. Isso vai virar iniquidade. A iniquidade te aprisiona. Tudo o que dá direito legal ao diabo vai gerar um tribunal espiritual. E o tribunal espiritual é mais sério do que o tribunal natural. O tribunal espiritual é mais sério do que o tribunal natural. Por quê?
Na terra eu pequei, eu matei, eu vou para uma cadeia, eu vou ficar na cadeia. Mas no espírito, se eu pequei, eu vou ficar debaixo do aprisionamento. Eu vou me tornar escravo do diabo e eu não consigo vencer. A tortura e a opressão que vem sobre a minha vida é maior do que o juízo na terra natural. O que houve na cruz do Calvário foi um jogo de lei. Um tribunal que venceu a guerra. Demos a autoridade e o diabo ganhou. Pois nós, homens, somos culpados e nós infringimos a lei. Jesus veio à terra. Por quê? Não poderia ter uma outra forma de Jesus vir à terra? Será que não poderíamos ter uma forma de nós ficarmos restaurados, sarados e curados? Será que o homem não poderia fazer boas obras? Será que não existiria outro método para nós sermos curados? De repente, boas obras poderiam ser uma coisa boa, uma coisa muito grande, dar a minha casa, a minha vida em favor do outro. A palavra de Deus também diz, não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua misericórdia é que nós somos salvos, não por obras. É impossível. Você tem que entender que é impossível nessa terra você ser liberto desta escravidão. Ninguém na terra, nenhum ser humano na terra poderá ser liberto desta escravidão do diabo. Ninguém. Pelo esforço, pela boa vontade, pelo sacrifício. Tanto que muitas religiões fazem muitas coisas para tentar punir o seu corpo, para tentar fazer sacrifícios, para ver se consegue romper e quebrar a legalidade que está na sua história, na sua vida. Tem grupos que vão para o alto das montanhas, até mosteiros, e que as pessoas dão a sua vida e fazem sacrifícios. Tem grupos religiosos que gostam de se autopunir e de marcar a sua carne para ver se massacra a carne, para ver se perde o que é a autoridade de Satanás sobre a sua própria vida. Existem religiões que exigem muitas coisas. Tem religiões que exigem muitas coisas. A religião não leva a nada. Nem o Ministério Jardim da Colheita, nenhuma religião da terra vai te levar para a eternidade. Nenhuma religião da terra. Só existe uma forma de um ser humano receber sobre si o direito à eternidade. A única forma é, Jesus veio para pagar a punição e resgatar a liberdade. Porém, na terra, só podemos viver sobre a graça. Tudo isso vai terminar só no final, quando nós recebemos um corpo glorificado. Aqui na terra, enquanto nós vivermos aqui, a raiz do pecado vai ficar dentro de nós e a qualquer momento nós podemos pecar. Por isso que nós temos que ficar diante de Deus. Deus criou a igreja, aonde que na igreja eu sou tratado, eu sou ensinado, eu vou ter que buscar, eu tenho que orar todo dia, eu tenho que buscar todo dia, eu tenho que me consagrar, eu tenho que ver que existem armadilhas que Ele vai montar, que Ele vai tentar me aprisionar. Eu vou trazer algo. Deus me deu há muitos anos, quando nós estávamos nessa batalha de conquista da terra. Porque para abrir uma igreja nessa região, não foi
simplesmente, vamos alugar um prédio e vamos sei lá e tal, e a gente senta, começa aqui, começa a pregar. Não queríamos abrir uma religião. Nós queríamos levar as pessoas a uma mudança verdadeira. A conversão. Você já nasceu de novo? A Bíblia diz que quem não nasceu de novo não vai ver o reino de Deus. E para uma pessoa nascer de novo é necessário que quebre uma fortaleza. Eu dizia, Deus me trouxe na minha terra de onde eu vim, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E quando estava lá, eu era pregadora, desde pequenininha. Eu pregava nos ônibus, eu pregava na rua, eu pregava em tudo quanto é lugar. Pregava na escola. Na escola eu tinha grupos na hora do recreio. E na hora de um recreio, uma escola que eu estudei, na Federal, tinha 6.000 alunos. E na hora do recreio tinha uma escada. E o povo vinha, passava, todos tinham que passar por aquele lugar. Porque as lanchonetes eram para cá e as salas eram para lá. Então era bem na frente. E nós ficávamos naquela escada. E todos os dias, na hora do recreio, eu levantava: Jesus te ama! Jesus te abençoe! Eu quero que você conheça Jesus! Depois do primeiro ano, nós tínhamos mais ou menos umas 50 pessoas que se converteram. No primeiro ano. Eu quero dizer que era fácil. E Deus me trouxe uma revelação. Naquela terra, tinha já havido mover de Deus. Muitas pessoas já tinham se convertido. As igrejas estavam florescendo. Na igreja que eu participava, era uma média de 50 pessoas, 100 pessoas por dia, em todos os cultos. Novas pessoas vinham e todos os dias era feito um apelo. Uma média de 50 pessoas iam à frente e diziam: eu quero Jesus. E ficavam na igreja. A igreja foi multiplicando a ponto de, já tinha 6.000 membros naquele lugar, naquela igreja. Isso mais de 30 anos atrás. E eu falava: Deus, por que eu chego na rua? Eu falo de Jesus para as pessoas. E as pessoas ali na rua se ajoelham e falam: eu quero Jesus, eu quero me converter. E eu já pegava a pessoa naquele mesmo dia e eu levava para a igreja. Por que aqui eu falava a palavra e nada acontecia? E o Senhor me trouxe porque existe uma mola gigante. Você imagina uma mola gigante? Para que uma pessoa se converta, essa mola tem que descer e bater no chão. Pá! Quando a mola bater no chão, puf, uma pessoa se converte. Em Minas Gerais, na minha região, naquela época, a mola era besuntada de óleo. Se você pegar uma mola besuntada de óleo, tu faz assim, clique, pum. Ela vai até o chão, pum. E aqui a mola ainda era dura e sem óleo nenhum. E eu falei: Deus, eu preciso de fazer um esforço exagerado, um esforço tão grande, tão grande, tão grande para uma pessoa se converter aqui nessa região. Deus, dai força! Eu quero dizer, nesse processo, foi unção, é a unção que é o óleo que começou a ser derramada para que haja uma transformação aqui na terra. Nós queremos que Gramado, Canela, Nova Petrópolis, a região das Hortênsias, seja uma região cheia de pessoas, cheias do poder do Espírito Santo e transformadas. E para começar o ministério, não foi simplesmente chegar e alugar uma coisa. Não, nós passamos 6, 7, quase 7 anos nas casas, orando, fazendo guerra espiritual. Sextas-feiras nós orávamos e nós fizemos tanta batalha espiritual durante 6 anos para 7 anos, para que rompesse, para que Deus abrisse as portas, para que o céu se abrisse da cidade e para que as pessoas viessem e pudessem se converter. Porque tá aqui e todo mundo aí sentado e não mudar de vida, não tem valor. Eu vou para minha casa, eu quero ver você transformado.
Mas Jesus veio fazer o quê? Jesus veio para pagar, porque eu quero trazer um entendimento para todos nós. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e também diz que nós vamos para o inferno, aonde está Satanás e seus demônios. A terra inteira está contaminada. Todos os homens são pecadores. E o lugar para cada pessoa na terra é no inferno. Ah, por quê? Porque eu não tenho com minha própria força, com meu empenho, com a minha própria vida, fazer algo para que eu seja salvo. Eu não consigo ser salvo, nunca, com a minha força. Nem se nós unimos todas essas pessoas aqui, ou as pessoas da cidade de Gramado, ou as pessoas da minha terra. Minha terra, Minas, tem 6 milhões de habitantes. Vou juntar todos eles, nós todos vamos fazer uma boa obra para ver se nós conseguimos receber a eternidade. Não tem como. Nenhum ser humano consegue. Aí a Bíblia diz: é necessário algo que aconteça algo. Você imagina um tribunal, e no tribunal alguém cometeu um assassinato. E você vê que está o juiz, tem um advogado ali, e na hora que o advogado fala a respeito do assassinato, o juiz vai ter que bater o martelo e vai dizer se ele vai ser absolvido ou vai ser culpado. E na hora que ele receberá ali o martelo do juiz, chega uma pessoa e diz: ele cometeu erro, mas eu vou pagar o preço e eu vou para a cadeia no lugar dele. Eu vou para a cadeia no lugar dele. Foi isso que Jesus fez. Nós merecemos sim o inferno, já estamos, a raça humana já está condenada. Toda a raça humana já está condenada. Todos. Mas aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus Cristo, que Ele fez por nós, e entregar, aceitar e reconhecer os seus pecados, e falar: todo o juízo e o julgamento que virá sobre a minha vida, eu coloco nas tuas mãos. E eu digo: me purifica. Eu vou mostrar para você, numa determinada época, nessa caminhada tão grande, para começar um ministério dentro dessa região. Nós fizemos muitas coisas, fizemos 40 dias de jejum, andando pela cidade inteira, 21 dias de jejum, fizemos atos proféticos, Deus mandou autoridades, o Rony Chaves, Haroldo Cabaleiros, a Neuza Tioca, deu pessoas nacionais e internacionais, vieram para nos auxiliar, para que algo acontecesse. Isso era Deus que estava respondendo. Apóstolo Léo veio, Leonídio de Oliveira de Suzano, abriu a igreja. Foi ele que veio o primeiro dia que nós começamos o ministério. Abrimos a igreja, ele estava aqui. Ele me ungiu pastora. Muitas coisas Deus foi fazendo. Agora, eu quero dizer que Jesus pagou o preço para a minha salvação. E uma vez, quando nós estávamos numa batalha espiritual, e durante 21 dias eu estava em jejum e oração, e era para ser feito um seminário aqui com a apóstola Neuza Tioca. Ela viria para Gramado, e quando ela viesse para Gramado,
ela queria que fosse feito um seminário para pastores e líderes do estado do Rio Grande do Sul. E quando foi para fazer o seminário, Deus disse assim: você não faz folder, você não faz divulgação, e você começa a orar. E eu fiz um jejum de 21 dias. E quando eu estava mais ou menos, acho que no 20º dia, eu acordava de manhã cedo, sentava na minha casa, na minha cama, e Deus me mostrou um homem na minha frente. Era um homem com uma pele morena, e não era negro, era pele morena, acho que de indiano, e tinha uma barbicha, os olhos pretos, o cabelo liso. O homem veio magro, ele veio na minha cara, e eu tive uma visão espiritual de Deus, daquele homem. E ele me olhou com uma cara de deboche e má. E aquele homem me olhou, eu levei um susto, porque eu estava sentada na minha cama, e ele disse: olha para mim. E o homem começou a andar, e ele foi andando, e à medida que o homem andava, ele olhava para trás, e dava uma risada de deboche, e ele foi andando, e lá na frente, eu vi 3 cruzes, e eu vi a cruz do meio, e na cruz do meio, tinha Jesus preso na cruz. Aquele homem foi e pulou em cima de Cristo, e pegou uma faca, e começou a bater e rasgar a carne dele. E ele olhava para mim e dava risada, e eu dizia: o que está acontecendo? De repente eu vi um movimento muito grande, de uns bichos grandes, chamado gremlin. É um tipo, sabe aqueles gremlins dos filmes? Eles são com uma cara grande, horrível, mais ou menos desse tamanho, gordos. E começou a vir um monte de bichos, e foi tudo para a cruz, e aquele homem desceu, e aqueles bichos pularam em Jesus. E aqueles bichos começaram a brigar entre eles, e uns queriam comer a carne, e pulavam e rasgavam a carne, todos eles brigando entre eles para comer a carne de Jesus. E eu olhando aquela cena, e eles olhavam, e eles comiam. Era horrível aquela cena. E aí o Senhor disse: olha para a cruz. Eu estou vendo, os bichos estão comendo a carne de Jesus. Ele disse: olha para a cruz, olha para baixo da cruz. A cruz era alta, Jesus estava aqui, e abaixo da cruz, atrás da cruz, eu estava no mundo espiritual, encolhida, bem pequenininha, no chão. Ele diz: pode fazer o evento. Sim, como, Senhor? Ele diz: pode fazer o evento, porque tudo aquilo que foi lançado contra a sua vida, porque você vai fazer esse evento, tudo foi levado na cruz. Os gremlins que foram enviados, os demônios que foram enviados para provocar tortura, confusão e um monte de coisas sobre a sua vida, foi entregue na cruz. O Senhor já pagou o preço, pode fazer o evento. E o Senhor disse: amanhã você pega o telefone depois do almoço, e você liga para todos os pastores que você tem de telefone do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E eu passei o dia inteiro ligando, e ele disse: para cada um que você ligar, você vai receber o sim, porque rompeu no mundo espiritual. Agora todos eles vieram, todos os que eu convidei, fazer um evento sem folder, sem nada, só em oração. Aí eu falei: agora me explica o que aconteceu. Quando o Senhor também me mostrou, existia o sacerdote. O sacerdote, a Bíblia fala que existe o templo que foi estabelecido pelo Senhor.
No templo tem o pátio, depois tem o lugar santo e depois tem o lugar santíssimo. E no pátio o sacerdote tem um lugar aonde que quando uma pessoa traz um cordeiro, a pessoa coloca o cordeiro em cima e o sacerdote prepara aquele cordeiro para ser oferecido como sacrifício para a purificação dos pecados. E Deus me mostrou o tabernáculo. E quando eu olhei para o tabernáculo, eu vi o sacerdote mexendo naquela ovelha em cima daquele lugar. E de repente, quando o sacerdote começou a mexer e preparar, porque ele tinha que tirar umas partes do corpo e tudo, e quando ele começou a mexer, o Senhor me mostrou, olha bem. Aí eu vi gremlins de todos os tipos começaram a pular na carne daquele sacrifício, daquela ovelha que estava ali sendo preparado. As mãos do sacerdote é como tivesse luvas, e ele era invisível, e os bichos que estavam ali não enxergavam as mãos do sacerdote que preparava. A palavra de Deus diz que cada família tinha que trazer diante do altar uma ovelha para que essa ovelha fosse levada ao matadouro e essa ovelha pudesse ser, através dela, que as pessoas fossem purificadas dos seus pecados. Cada família trazia uma ovelha, e esta família confessava os seus pecados e as maldições dos seus pais, eles confessavam, e todos os demônios que fossem em direção àquela família, que provocaria, porque os nossos pecados trazem tortura, maldição e confusão e muitas coisas. Os nossos pecados abrem brechas para torturar a nossa vida. Mas quando as pessoas no Velho Testamento traziam uma ovelha, as pessoas confessavam os pecados das suas famílias e pediam perdão a Deus. O sacerdote levava aquela ovelha diante de Deus e ela era colocada como sacrifício e era derramado sangue. Depois ele entrava no lugar santíssimo, depois aquela família aonde que tinha a Arca da Aliança, e ele aspergia o sangue e pedia: Pai, perdoa aquela família. No momento em que ele fazia o sacrifício, os gremlins que comiam aquela carne e toda a maldição que viria sobre aquela família cai sobre aquele animal. Prestem atenção. Toda maldição que cairia sobre aquela família, ou das consequências dos pecados, caía sobre o animal. Os demônios já estariam sendo alimentados pelo sacrifício. E quando os demônios eram alimentados pelo sacrifício, eles eram dispersos. E eles não entrariam mais e não provocariam mais as consequências naquela família, porque já foi pago através do cordeiro, através do sangue daquele animal, foi pago o pecado que as pessoas tinham cometido. Agora você vai ter que entender: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu estou trazendo um entendimento, o significado
lembrado do que Jesus fez. Quando Jesus pagou o preço pela minha vida e pelo meu pecado, os gremlins, o que é os gremlins? Os gremlins são os demônios que têm autoridade sobre a minha vida. Os demônios que têm autoridade sobre a minha vida por causa dos pecados que eu cometi. Eles comem a carne de Cristo. E quando eles comem a carne de Cristo, o que viria para me comer alimenta os demônios. E eles são dispersados. E saem. E não tem mais como entrar na minha casa, porque já foi pago aquilo que eu fiz. Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele pagou os pecados que nós cometemos. E todos os gremlins que viriam para me trazer maldição, para me trazer confusão, para me trazer doença, para me trazer isso, para me trazer aquilo, são dispersados. E eles não têm mais direito de agir, porque Jesus pagou o preço do meu pecado e da minha vida. O que Jesus fez? Satanás, pela desobediência do homem, se tornou o príncipe deste mundo. Em João 12:31 diz assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade no ar, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Satanás tem poder sobre o mundo. Devemos nos lembrar de que Deus deu a ele domínio apenas sobre os incrédulos. Os crentes não estão mais debaixo desse poder de Satanás. Mas se o crente pecar, ele abre uma porta e Satanás pode me torturar. A palavra de Deus em Colossenses 1:13 diz: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabemos que nós somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no caminho. Em nome de Jesus, você está compreendendo o que eu estou trazendo para você? Eu estou trazendo a interpretação do que Jesus fez por mim. Eu era condenado, eu não tinha condições de conseguir romper na minha vida, mas Ele pagou, e tudo que cairia sobre mim, para eu ser torturado, para eu ser aprisionado, para eu ser consumido, para me tornar escravo, tudo caiu sobre ele, foi desviado e caiu sobre ele, e ele pagou o preço para eu vencer e para eu ter a vitória na minha vida. Nós temos que entender que tem a lei da semeadura. O que plantar, eu irei colher. Pecou, morreu. Pecou, gerou maldição. E todo o processo de libertação é gerado ou regido pelo princípio da legalidade, que rege o mundo físico e também o mundo espiritual. O princípio da legalidade: obediência gera bênção. Desobediência produz maldição, tortura, aprisionamento e assim por diante. E a Bíblia diz, Deuteronômio 28:15: se porém não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e não cuidardes em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Então, em nome de Jesus, você vai guardar a partir de hoje, no teu coração, a importância da legalidade. A legalidade está nas tuas mãos. Se você der legalidade para Satanás, ele te pega, ele te aprisiona, ele cria o que? Escravidão.
na sua vida. Ele quer te consumir, ele quer te tornar um escravo, e ele vai sugar gradativamente as suas energias, e você vai se tornar alimento do diabo. Mas, se você for à cruz, e se você entregar a sua vida a Jesus, e pedir que Ele venha te salvar, purificar e dispersar os torturadores, você terá uma vida em abundância. Porque Ele disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. É fantástico. É fantástico. Vocês estão entendendo o que significa, na verdade, o que Jesus Cristo fez por nós? Que todos estávamos condenados, que não existia solução, mas Ele se colocou no nosso lugar. Ele sugou, Ele ficou na frente com um para-raio, tudo, e eu fiquei atrás. Tudo que viria para mim, Ele disse: não, 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 esse é meu protegido, caia sobre mim, porque eu derramei o meu sangue, venha, venha, venha sobre mim. E tudo que cairia sobre a minha vida, que está escondida atrás de Cristo, cai sobre Ele. Aleluia. Que Deus é esse? Ele não é qualquer um, Ele é o teu Criador. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele não precisava de se humilhar e de fazer o que Ele fez. Mas se Ele fez para resgatar uma raça caída, uma raça detonada, uma raça pecadora, uma raça má, porque Ele mesmo diz: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. O homem é mau, egoísta. Eu só penso no meu nariz. Mesmo assim, Ele disse: eu quero resgatar, e Ele vai resgatar a sua vida. E todos aqueles que forem a Cristo e se entregarem a Jesus, Ele vai tirar a carga e o pecado que está na sua vida, e vai te tornar livre, para você andar na terra, mesmo no meio deste mundo, viver uma vida de paz. Agora é importante eu ter entendimento. Isto é pela graça. Isto é todo o tempo da minha vida na terra, sem nenhum dia, nenhuma hora, nenhuma exceção. Eu preciso estar ligada nele. Por isso que eu tenho que buscá-lo, por isso que eu tenho que me entregar, por isso que eu tenho que me consagrar, por isso que eu tenho que viver uma vida santa. Porque se eu tiver algum deslize, se eu parar de vigiar, enquanto eu estiver na terra, eu posso pecar. E se eu pecar, eu posso ter consequências. E se eu tiver consequências, Ele disse: e eis que Jesus disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Isso não é para incrédulo, é para crente, porque você vai errar. Algumas vezes você vai errar, mas você tem que saber que não importa, que se você errou, você vai se voltar para Ele, você vai confessar e você vai buscar: Senhor, eu quero, me purifica, derrama outra vez o sangue. Porque o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário atingiu o mundo espiritual. No mundo espiritual não existe dia, mês e ano. O que Ele fez atingiu o mundo espiritual. Lá tudo é hoje e agora. Significa aquilo que Ele fez 2000 anos atrás, no mundo espiritual está acontecendo agora. Nesse exato momento, Jesus está morrendo. Nesse exato momento, o sangue está sendo derramado. Nesse exato momento, você pode pedir perdão pelos seus pecados. Nesse exato momento, porque o sangue que vai ser derramado sobre a sua vida é o sangue puro, agora ainda quente.
este sangue. Agora, porque não é no mundo físico, é no mundo espiritual, que ele morreu no físico, mas ele morreu no mundo espiritual. Agora eu digo, em nome de Jesus, prestem atenção. Fale com Deus. Feche os seus olhos. O sangue de Jesus foi derramado para todos nós. E nós podemos sim nos encontrarmos com Ele agora. E eu quero que na autoridade do nome de Jesus você entregue a sua vida a Ele. E você clame que Ele venha agora entrar na sua vida e purificar do seu pecado. É agora. Então vou te ajudar. Você vai orar. Amém? E você vai repetir comigo. Em nome de Jesus. Fala assim: meu Deus, eu entendi hoje que o Senhor morreu na cruz por mim. O Senhor veio para me perdoar de todos os meus pecados. Eu quero me entregar a Ti. E eu quero pedir que o Teu sangue seja derramado agora. Me perdoa, Senhor, por tudo que eu fiz e pela herança dos meus antepassados. Me purifica, Senhor. Eu quero que todos as consequências que viria sobre a minha vida sejam deixadas na Tua cruz. E o Senhor possa dispersar todos os demônios, em nome de Jesus, para eu viver uma vida de paz nesta terra, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu vou pedir para você ficar em pé agora. Levanta as mãos. Pai, eu creio que o que o Senhor fez é maravilhoso. Nada nesse mundo é tão fantástico quanto o que o Senhor fez para nos tirar do aprisionamento de Satanás. Escreve o nome de cada um no livro da vida. Pai, arranca toda a carga que está sobre as suas costas. E dá um novo tempo e uma nova história. E em nome de Jesus gera a verdadeira salvação. Eu declaro que as bênçãos do Senhor te acompanhem em cada área da sua vida. Que você seja frutífero e abençoado. E não esteja mais debaixo da escravidão de Satanás e da tortura dos gremlins que comem a nossa carne e trazem tantas coisas horríveis sobre a nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Você que está de mãos erguidas, eu profetizo sobre você as bênçãos e o entendimento no teu espírito do verdadeiro propósito de Deus nessa terra. Em nome de Jesus. Que a graça, que a comunhão, que a unção de Deus esteja sobre todos os que estão aqui, agora e para todo o sempre. Eu te abençoo, em nome de Jesus, e eu abençoo todos os que estão conosco pela internet, em nome de Jesus.